Eu sou a Vitória, da Mocidade Espírita Sementes do Amanhã, que é a mocidade aqui da casa. E todo mês a gente monta uma palestra para passar para vocês. E nossas palestras sempre são feitas uma semana antes com a mocidade. Nós mesmos preparamos todo mundo junto e uma ou mais pessoas vêm e fala. E dessa vez sou eu. E antes de tudo começar, eu queria passar uma música e eu quero que vocês prestem bastante atenção na letra da música. E o tema de hoje é sobre suicídio. Então, prestem atenção. Moça, sai da sacada, você é muito nova pra brincar de morrer. Me diz o que há, o que a vida aprontou dessa vez. Deixa eu te levar pra um café pra conversar, te ouvir e tentar te convencer que a vida é como mãe que faz o jantar. Que a vida é como mãe que faz o jantar e obriga os filhos a comer os vegetais, pois sabe que faz bem. E a morte é como um pai que bate na mãe. Mas tudo bem, nem sempre estamos na melhor.
Essa música, ela relata de um homem que ele tenta convencer uma menina a não se jogar. E ela diz, no final, que nós somos programados para cair. Mas nós realmente somos programados para cair? Situações na nossa vida nos causa essa impressão de que nós somos programados, que situações na nossa vida acontecem para que a gente não consiga passar por essas situações, mas a gente sabe que com muita força de vontade e ajuda, a gente consegue ultrapassar essas barreiras. E ele tenta convencer ela ao máximo, e a música fala mais sobre isso. E então agora eu vou falar das principais causas que causam a pessoa a querer tirar a própria vida, que são transtornos mentais e ou psicológicos, depressão, transtorno bipolar, o excesso de álcool, o abuso de drogas. Aí, nesse caso, depois eu explico o porquê que eu coloquei o alcoolismo e o abuso de drogas. Problemas financeiros e emocionais, que a gente sabe que abala muito as pessoas. Problemas financeiros, que às vezes não consegue sustentar uma casa da forma necessária. Às vezes tem muitos desses problemas. E a eutanásia, que a eutanásia, para quem não sabe, é uma forma de abreviar a vida de um paciente, ou que está em estado terminal, ou que às vezes não está mais sujeito a sentir dores emocionais e físicas. E eles acabam optando pela eutanásia. E eu até encontrei um doutor, é o Dr. Jake, alguma coisa, e ele apoiava a eutanásia. E ele ajudou 130 pessoas, 130 pacientes, a tirarem suas vidas. E depois que descobriram tudo isso, a quantidade de pessoas que ele ajudou, ele foi condenado a 8 anos de prisão por conta disso. E no país dele, que agora eu não lembro qual, ele se tornou o famoso Doutor Morte. E ele aprovava 100% a eutanásia. E, enfim. E uma coisa que muitos acham que é uma forma de suicídio, que tem pesquisas, diversas pesquisas que falam que não é, que é a automutilação. Que muitos, às vezes, acabam encontrando alguém, não só na família, mas conhecidos distantes ou algo do tipo, que às vezes vê alguma marca ou alguma coisa assim e fala: você está tentando tirar a sua vida, você está tentando se matar, você está... E começam a julgar, não todos, né? Mas alguns começam a julgar, falando que é tirar a sua própria vida, que isso é um suicídio, etc. E pesquisas, muitas pesquisas, falam que é uma forma da pessoa aliviar a sua dor. Ela nunca está intencionada a se matar. Muitos encontram diversas formas de como resolver os seus problemas. E, às vezes, essa pessoa em específico, a única solução que ela encontra é fazer um corte para conseguir parar de chorar. Então, é um caso que muitas pessoas dizem que é uma forma de suicídio, mas não é. E é muito difícil de alguém conseguir se matar por conta da automutilação, que também são pesquisas que comprovam isso. E eu encontrei também em um site que é da Organização Mundial da Saúde, e ela, da OMS, que tem estatísticas sobre, para a gente perceber que o suicídio precisa parar de ser um tabu
E porque está acontecendo muito e a gente precisa tentar ajudar ao máximo todas essas pessoas. E que nesse mesmo site eu até encontrei que esse mês é o Setembro Amarelo. E o Setembro Amarelo é uma campanha a favor da prevenção do suicídio. E essa campanha, ela tem o objetivo de alertar a população a respeito de tudo isso, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E as formas de como prevenir o suicídio. E hoje, dia 10 de setembro, é o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio. E eu achei isso depois que eu escolhi o tema da palestra. E essa campanha ela foi criada em 2014, dia 10 de setembro de 2014. Por isso que o dia 10 de setembro é o Dia Mundial da Prevenção. E voltando. A estatística é que mais de 1 milhão de pessoas elas tiram sua própria vida. E nisso se enquadra em jovens e adultos até uns 35 anos. E a gente percebe, 1 milhão de pessoas. São muitas pessoas que optam por isso, que escolhem não querer lutar pela sua vida. Muitas pessoas que não encontram uma saída. E de 10 a 20 milhões de pessoas, elas tentam, mas elas não conseguem. E imagina como essas pessoas começam a ficar. Assim que ela tenta e não consegue. Eu sou incapaz de resolver os meus problemas, eu sou incapaz de qualquer coisa, até mesmo de me matar. E às vezes essa pessoa fica mais atordoada do que ela já estava. E isso causa um transtorno muito grande. E cerca de 3 mil pessoas, elas tiram sua vida por dia. 3 mil pessoas por dia. É um número muito grande e é desesperador você pesquisar isso. Eu estava ficando louca pesquisando isso, porque é um número muito grande. Você não consegue pensar, 3 mil pessoas tirando sua própria vida. E então, é mais ou menos a cada 30 segundos alguém se mata. E é muito pesado ficar pensando sobre isso, mas a gente precisa tentar pensar, às vezes, nisso, e se a gente encontra em algum lugar, mesmo não precisa ser necessariamente a família, mas alguém conhecido, a gente precisa ajudar, a gente precisa diminuir esse número de pessoas. Nem que de 3 mil pessoas seja para, 2.998. São menos 2 pessoas que estão morrendo a cada 30 segundos. E 30% das pessoas, elas optam em quebrar a sua jornada aqui na Terra por depressão. Muitas pessoas, que 30% é um valor muito alto. 18% por alcoolismo, 14% por esquizofrenia e estudos de autópsia psicológica revelam que em cerca de 90% das pessoas que se matam, elas têm problemas mentais ou transtornos, algumas coisas assim. E tem um livro dos espíritos não um livro dos espíritos, calma. E tem um livro espírita que é Memórias de um Suicida, que tem aqui na casa. E quem quiser, é um livro bem pesado, já vou avisar. Eu não consegui ler ele inteiro, eu quero muito conseguir.
e eu vou conseguir um dia. E ele relata de um homem que tirou a sua vida, e ele relata como é após a morte. E é um livro bem grosso, mas é muito bom de ler para a gente perceber o que realmente acontece. Não com todas as pessoas, porque cada um tem a sua parcela de culpa, cada um tem, mas a gente pode ter uma base do que pode acontecer. E aí a gente entra no suicídio consciente. A palavra já diz, né? Quando você já planeja, quando você planeja, ou às vezes no desespero. Mas mesmo no desespero, você sabe o que você está fazendo, você sabe que isso vai causar. E o planejado, às vezes a pessoa encontra um lugar para que não exista nenhuma possibilidade de que alguém veja. Ela planeja tudo. Às vezes você fala, uma pessoa que está com um determinado problema, principalmente psicológico, mental e etc., muitos acham que ela não vai ser capaz de planejar tudo dessa forma. Só que, às vezes, eles planejam as coisas de uma forma que a gente nunca esperou, a gente nunca passou pela nossa cabeça. E é tudo planejado, e de uma forma que seja fatal, que a pessoa não fique sofrendo mais ainda até seu corpo se desligar. E que às vezes é em tiro, enforcamento, envenenamento, ou as pessoas se jogam em frente de automóveis em alta velocidade, ou de algum lugar muito alto, enfim. E tem o inconsciente, que entra na parte que eu falei antes, que é do abuso de drogas, do excesso de álcool. Desculpa. Às vezes a gente não cuida da nossa saúde, comer demais, comer de menos. E isso é uma forma que você acaba se matando aos poucos, porque a gente sabe que a cada dia, a cada passinho que a gente dá, é menos tempo pra gente. E às vezes, se a gente não cuida da nossa saúde, a gente diminui ainda mais rápido isso. Então, essa parte que eu achei falando sobre a comida, eu fiquei bem desesperada, que eu falei assim, tô me matando. Mas a gente precisa cuidar da nossa saúde. Eu não tô falando para parar de comer, porque eu até falei, o excesso de comida e a falta da comida. Comer no limite. E então, a gente precisa cuidar da nossa saúde. Tudo em excesso a gente sabe que não é bom. A gente sabe que vão ter coisas que vão acontecer com a gente. Então, a gente precisa sempre estar ali e saber o nosso limite de tudo. E tem uma questão do Livro dos Espíritos, que é a questão 944, que ela fala assim, tem o homem o direito de dispor da sua vida? E os espíritos respondem, não, só a Deus assiste este direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão desta lei. Então, só Deus pode nos dar esse tempo, porque a gente sabe que a gente tem um tempo aqui, a gente não sabe qual. A gente tem um tempo e a gente precisa esperar esse tempo, a gente não precisa barrar tudo isso. E é um crime você tirar a sua própria vida. Ninguém tem direito disso.
E é o que fala na questão. E eu vi alguns relatos também espíritas que a primeira coisa que eles pensam é o desapontamento. Que eles fazem, putz, e agora? Porque eu queria me livrar dos meus problemas, me livrar de tudo que eu estava passando lá na Terra, e agora? Que eu percebi que não tem fim. E agora que eu percebi que a dor que eu estava sentindo na Terra, eu estou sentindo aqui a mesma dor ou até mais. Aí eles ficam desapontados por terem desacreditado ou não terem o conhecimento de que havia a vida após a morte. Então, eles ficam decepcionados consigo mesmo, né? E o perispírito? Ele vai ter sequelas? Independente da forma que alguém optar pelo suicídio, a gente sabe que sim, vai ter muitas sequelas. Independente se você não se matar de nenhuma forma física, de dar um tiro ou de se enforcar ou algo do tipo. Mas vamos supor que, sei lá, foi envenenado. Vai ter sequelas no perispírito? Vai ter muitas sequelas. E assim como qualquer forma, né? Que a gente precisa cuidar do nosso corpo. Nosso corpo é emprestado, a gente precisa devolvê-lo da forma que a gente recebeu, ou melhor. Então, isso a gente acaba destruindo o corpo que nos foi emprestado, né? E muitas pessoas que optam por isso acham que é uma válvula de escape. Acham que nada vai ser sentido após tudo isso. E depois de optarem isso, eles acabam tendo a consciência, não no momento, às vezes um tempo depois, eles acabam tendo a consciência de que todas as consequências do ato dele foram sentidas, ou mais, ou no limite. Então, calma aí, me perdi, achei. Então, eles acham que é uma válvula de escape, mas a gente sabe que não é. Não é uma válvula de escape, não é uma forma de você minimizar os seus problemas, não é uma forma de você se livrar dos seus problemas. Às vezes, seus problemas vão até piorar. E tem muitas crianças que nascem com determinados problemas. Nascem e nem a ciência mesmo consegue justificar o porquê. E tem uma doença não, mas uma forma que uma criança nasce que os órgãos ficam expostos. E agora eu não lembro o nome ao certo, mas me falaram isso. E ficam expostos e a ciência não consegue explicar. E ela não consegue explicar, ela consegue fazer a cirurgia para colocar os órgãos no lugar e tudo mais, mas ainda assim a medicina não consegue explicar isso. E às vezes as crianças nascem com problemas respiratórios, problemas gástricos, ou às vezes debilitadas. E a gente para e pensa, tipo, por que uma criança nasceu dessa forma? Mas a gente sabe o passado dela. Mas eu não estou dizendo que são todas as crianças que nascem assim, que possivelmente em vidas anteriores chegaram ao ponto de tirar sua própria vida. Não são todas. Alguns casos, sim, outros não. E tem até uma história que eu até
falei na mocidade, que de uma criança de 5 anos que ela era cega, surda, muda e não tinha os braços. E ela estava com um problema nas pernas que, se não fossem amputadas, elas não sobreviveriam mais. Elas teriam, tipo, meses de vida. E a mãe, desesperada, foi em um centro espírita e foi falado que o médico, porque o médico queria amputar, só que a mãe não sabia. Falava, ai, poxa, ele é cego, surdo, mudo, não tem os braços e agora vai ficar sem as pernas. E ela ficou desesperada, né? Não sabia o que fazer. E no centro espírita falaram que essa criança ela tinha se suicidado 10 vidas anteriores. E nessa ele pediu para vir sem nenhuma possibilidade de conseguir se matar. Então, ela falou, então, o amputamento das pernas dele vai ser feito para que ele não consiga. Só que essa criança com 5 anos de idade, ela já estava procurando rios ou um precipício para se jogar. Porque aos 5 anos de idade, ele já estava pensando, cogitando a ideia de se suicidar pela 11ª vez. E as pernas dele foram amputadas assim que a mãe autorizou. E a gente... E eu achei isso numa palestra, eu achei que eu estava assistindo, eu achei muito, muito legal. Que a morte, ela é como uma lâmpada. Que a lâmpada, a gente sabe que ela tem o seu início, o seu meio e o seu fim. E o suicídio é como se a gente pegasse essa lâmpada e jogasse ela no chão. A gente não daria o tempo dela certo, do começo, do meio e do fim. A gente barraria isso, não deixaria ela completar a sua jornada inteira. Eu achei isso super legal, que fica bem mais fácil de entender a diferença, né? E muitos que eu já falei, muitos eles acham que não existem mais nada após aqui. E a gente precisa propagar isso, porque é muito estúpido da nossa parte pensar que não existe nada além disso, que a gente vai viver aqui, vai ajudar as pessoas, que vai fazer muita, muita, muita caridade ou não. E a gente passa por tudo isso e acha que vai ter um fim. Tipo, eu fiz tudo isso pra quê? Qual é o resultado disso? Às vezes eu fiz muitas coisas boas e fiz uma coisa errada ou uma coisa não muito boa e já era. Acabou, não tenho a opção de melhorar isso. E é muito ruim da nossa parte pensar isso. A gente não precisa pensar dessa forma. A gente precisa pensar e precisa compartilhar com as pessoas que existe algo além, que existe alguma coisa que a gente vai poder melhorar. Não que a gente não precise melhorar agora. Fazer assim, na próxima vida eu melhoro isso. Não, a gente tem que tentar melhorar sempre. O que não der para fazer aqui, a gente fez o que a gente pôde. A gente fez o máximo que a gente conseguiu. Mas é isso, a gente tem que fazer o máximo que a gente queira. E às vezes, muitos não encontram uma saída em problemas pequenos. E às vezes uma pessoa que está passando pelo mesmo problema não desiste. Aí a gente começa a pensar a gravidade dos problemas.
Mas, independente disso, eu não quero falar que o seu problema é menor do que o meu e você não tem o direito de querer se matar porque o meu problema é maior. Não, não é isso. A gente precisa ter essas pessoas como espelho, ter essas pessoas como um exemplo. Que nem tem pessoas que têm doenças que às vezes é muito difícil de se curar. E vamos supor o câncer. A gente sabe que é uma batalha constante. A gente sabe que é uma coisa que a gente sempre vai ter que cuidar. E muitas pessoas desistem. Muitas pessoas falam, eu não sou capaz disso, eu não sou capaz de continuar. Mas tem muitas pessoas que falam, eu vou até o fim. Se eu não conseguir, pelo menos eu tentei. E é isso que a gente tem que pensar, tentar. Tentar sempre, 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 sempre. Porque mesmo se a gente não conseguir, a gente vai ter na nossa cabeça. Pelo menos eu tentei até o último, até quando eu não tinha mais força. Eu consegui, eu tentei. E sempre ter o pensamento positivo, porque às vezes é difícil em determinadas situações da nossa vida, é muito difícil da gente parar e conseguir ter um pensamento positivo, ser otimista em determinadas situações. E a gente precisa. O pessimismo não é a melhor saída, porque o pessimismo acaba entrando em várias e várias e várias coisas que às vezes a pessoa opta em desistir. Então, pessoas que estão passando pelo mesmo problema ou por problemas piores ou menores, independente, não estou falando de gravidade de problemas, mas ajudar qualquer pessoa que esteja pensando, cogitando a ideia disso. Mas a pessoa que pensa nisso, ela não fala, eu tô a fim de me matar hoje, eu não quero mais nada e acabou. As pessoas não costumam ficar falando muito. Elas dão sinais, dão dicas de socorro. Porque, às vezes, a única coisa que a pessoa quer é ser ouvida. Às vezes, a única coisa que a pessoa quer é eu tô aqui, eu vou te ajudar. Pode falar que eu vou te escutar e não vou te julgar. O julgar é uma coisa muito, muito forte. A gente não pode julgar os problemas dos outros. A gente não pode diminuir o que a pessoa está passando. E isso é muito ruim porque a pessoa acaba se sentindo pior do que ela já estava sendo julgada. Porque ela fala assim, se todo mundo está falando que o meu problema é banal, ele é banal mesmo. Mas eu acho ele um problemão. Eu acho ele o pior dos problemas e eu não vejo solução, então já era, acabou. E acaba fazendo coisas, às vezes por impulso, às vezes por não ser ajudado. E tem até, não sei se todo mundo assistiu, mas quem não assistiu, eu indico, que é o filme Nosso Lar. Que o André Luiz, ele era um médico. E ele cuidava muito dos outros, só que ele esquecia da própria saúde. E ele bebia demais, ele fumava demais, ele comia demais e não cuidava da sua saúde. E o que aconteceu? Foi um suicídio inconsciente, que foi o que eu falei um pouco mais acima. E a gente percebe um médico que cuidava, que orientava, que estava sempre ali
cuidando do próximo. E ele falava, não, mas eu faço caridade. Mas e se? Às vezes a gente procura ajudar tanto a pessoa que às vezes quando a gente acaba, tipo, eu tô doente, eu tô gripada, eu tô independente do que for, eu tô mal. Por quê? Eu cuidei da pessoa, mas eu não cuidei de mim. E a gente precisa cuidar de quem precisa, mas não esquecer da gente. E isso é um dos pontos que eu queria chegar. A gente precisa ajudar, mas não nos prejudicando. E para pessoas que estão passando por isso ou algo do tipo, a gente perceber que às vezes a pessoa já não quer mais estar aqui, que a pessoa já não vê mais esperança em nada, a gente precisa ajudar. A gente pergunta se ela quer passar em um psicólogo, a gente pergunta se passar por um psicólogo e ele vê que tem necessidade, passar por um psiquiatra, acertei? Passar por um psiquiatra e também mostrar para ele que existe a doutrina espírita, e a gente compartilhar, foi o que eu falei antes e vou ressaltar, que a vida, ela vai, as próximas encarnações, e a gente precisa mostrar para a pessoa que se ela barrar a sua vida agora, ela vai sofrer a mesma coisa ou mais quando o corpo dela for realmente desligado. Então, a gente precisa mostrar e compartilhar a doutrina e mostrar que há, sim, vida após a morte. Porque muitos não sabem. A gente percebe que tem muitos jovens espíritas, a gente percebe que a doutrina está crescendo cada vez mais. E a gente tem que usar isso a nosso favor, a gente precisa compartilhar. Mesmo se a pessoa não aceitar, falar, vida após a morte não existe, eu não acredito nisso, eu não concordo com isso, mas pelo menos a sua parte você fez. Mas sempre tentar ajudar e encontrar saídas. Às vezes, você está passando por determinado problema, vem aqui, vamos conversar, vamos tentar resolver junto, vamos tentar resolver esse problema da melhor forma possível. E eu não vou te julgar, eu vou te ajudar. Eu vou estar aqui do seu lado para quando você não encontrar mais saída, você vir e falar, eu preciso de ajuda, o que eu faço? Você tem uma saída para mim? Você tem alguma forma de que eu consiga fazer isso? Então, a gente precisa muito, porque às vezes a pessoa só precisa ser escutada. Você sentar e falar assim, o que está acontecendo? Você quer conversar? Você quer falar? E também respeitar o tempo da pessoa. Às vezes a pessoa não quer falar agora. Mas amanhã, se você falar, vamos conversar? Ela fale, não, essa pessoa está se importando comigo, essa pessoa está preocupada comigo, então eu posso confiar nessa pessoa para falar. E às vezes a pessoa fala tudo que ela está passando e às vezes esse dia que você está conversando com ela, às vezes ela estava cogitando a ideia de ser o último dia. Então a gente precisa tentar ajudar sempre, tentar se colocar no lugar da pessoa e fazer assim, se eu estivesse passando por isso, o que eu faria? Eu optaria? Eu encontraria uma saída?
qual saída eu encontraria? Então, a gente precisa pensar sobre essas coisas, sobre não julgar e ajudar sempre. E, para fechar, já, eu queria passar uma música do Paroles, que é da banda da casa, que a música ela fala sobre a felicidade, que às vezes a felicidade ela tá onde a gente menos espera. Às vezes a gente para e pensa que não há saída, que não tem ninguém que queira estar do seu lado, mas a gente esquece que às vezes a melhor saída é um abraço, a melhor saída é você sentar em um parque, porque eu amo verde, tá? Você sentar em um parque, você olhar para as árvores, sentir aquele vento no seu rosto e perceber que não vale a pena, e perceber que você não precisa barrar a sua vida, sendo que ainda tem muito tempo para você conseguir superar esse seu problema, para você conseguir ser ajudado com esse problema, para você conseguir minimizar esse problema da sua vida. Então, eu quero que vocês prestem atenção na letra, e eu acho que alguns já conhecem, e só prestem atenção na letra e levem isso como uma dica, porque nós todos estamos propícios a que alguém que apareça na nossa vida precise dessa ajuda. Então, é uma dica para que, se acontecer, espero que não, mas se acontecer, a gente consiga ao máximo que essa pessoa não chegue a esse ponto, para a gente conseguir diminuir essa quantidade de pessoas que estão morrendo por dia, tá? Fechados, carros correndo, chuva caindo, o mundo e o tempo, nada disso vai parar por você. Há quantos pores do sol você já assistiu? Quantas vezes você sorriu? Só hoje viajei
Obrigada, gente.